Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar o nosso curso de conhecimentos bancários. Vamos estudar agora mais um título de valor mobiliário chamado de debêntures, né? Debêntures, né? Ok. Então vamos lá, já primeira informação para o cara. O cara vai fazer concurso, ele vai ter que saber que esse tal de debêntures é o quê? É um título de valor mobiliário. Professor igual a ação, igual às ações das companhias abertas. Professor, eu nunca ouvi falar nesse cara, nesse tal de debêntures, professor. Pois é. Você viu como para concurso a gente exercita o poder do conhecimento? Você passa a saber essas coisas. Então aí, para vocês aí, tá? Debêntures. Então pronto, primeira informação que o cara tem que saber. Que essa debênture é um valor, é um título de valor mobiliário. Se ele é um título de valor mobiliário, significa dizer que vai ser emitido por quem? Vai ser emitido pelas companhias, não é isso? Pelas SAs, que são as sociedades anônimas. Bacana? Fechou? Vamos lá. Muito interessante essa aula. E as questões são muito fáceis, tá? Muito fáceis as questões, os alunos têm todas as condições aí de acertarem, gabaritarem aí na prova. Vamos lá. Então, debêntures são títulos emitidos pelas companhias ou sociedades anônimas. Pronto, isso aqui é um modelo mental, o cara tem que ir para a prova. Segundo, de longo prazo. Qual que é o objetivo da debênture? Financiamento de projetos de investimento ou alongamento de dívidas de curto prazo. Ok. Vamos explicar esse cara para vocês aqui. Vamos supor que uma SA, tá certo? Está precisando de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Para fazer um grande investimento de um projeto de expansão. Professor, quais são as opções dessa empresa para se capitalizar esses 100 milhões? Primeira, ele pode procurar o Sistema Financeiro Nacional, procurar um banco. Pode? Claro que pode. Só que o banco, os juros é altíssimo. Professor, tudo bem? Ele pode, professor, aumentar o capital social da empresa e emitir um novo lote de ações? Pode. Então pode emitir aqui novas ações. Professor, nessas novas ações você vai ter o quê? Mais pessoas sendo acionistas da empresa. Claro que você vai ter que dividir o lucrinho, o dividendo com mais pessoas. Vamos supor que a organização, que a empresa, não deseja emitir novas ações, uma opção dela. Ela pode ir para a terceira. Qual que é a terceira? No caso aqui, ele pode emitir uma debêntures. Professor, o que é uma debêntures? Vai ser o seguinte, vai ser um título emitido pela companhia, tá certo? Que vai ser colocado à disposição, onde pessoas físicas ou jurídicas vão comprar esse título. Professor, vão comprar esse título por quê? Qual o motivo que as pessoas vão comprar esse título? As pessoas vão comprar esse título porque esse título é vantajoso. A remuneração do investimento desse título, desse papel, é maior que dos bancos. Então tem um incentivo por parte do cara em comprar esse título. E para a empresa, ela consegue vender o título, vai entrar o dinheiro no caixa, vai se capitalizar e vai ter o recurso desses 100 milhões para poder fazer o investimento aí necessário às suas atividades. Pronto. Isso é debêntures em linhas gerais, explicações sem lero-lero. Tá? É um título, um valor imobiliário. Professor, parecido lá com o tal das ações? Sim, claro. Tá? Então tá aí, para vocês aí. Tá? Vamos lá, vamos explicar mais aqui, vamos apagar o quadro. Tá? Vamos apagar o quadro aqui. Tá? Podem conter, esse título, gente, então ele pode conter, olha só, garantia real ou flutuante.
Neste caso, obterá privilégio geral sobre o ativo da empresa. A gente vai falar mais sobre garantia. Garantia real é quando o cara vai colocar um imóvel, um bem, tá certo? Alguma coisa real para garantir esse título, para dar garantia para o investidor. Então é o seguinte, o cara que compra tal da debêntures, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser um credor da empresa. Esses títulos são negociados, claro, inicialmente no mercado primário, uma oferta pública de debêntures. E detalhe, você tem aquela debênture, você pode negociar as debêntures que você comprou no mercado secundário. Professor, mesma coisa lá, sim, mercado secundário da Bolsa e mercado balcão organizado. Professor, aonde que está a regulamentação dessa tal da debênture? Está aqui. Na Lei 6.404, cara, preste atenção. Tudo que se falar em tal de companhias abertas, SAs, ações, debêntures, essa lei aqui é a Bíblia. Professor, eu tenho que ler essa lei toda, cara. Se você for ler essa lei toda aí, você vai ler 10 vezes essa lei. Não vai ficar competitivo para a prova, não é objeto do seu concurso. Você tem que saber seus pontos importantes. Isso que eu chamo de estudo programático, estudo sistematizado. Pronto. E lá nessa lei, no capítulo 5º, fala tudo sobre debêntures. Você pode ter certeza, cara, que 95% das questões de prova de todos os concursos públicos sobre debêntures, de todas as bancas, FGC, CESP, ESAF, Sensgan Rio, todas elas, o examinador retira desse capítulo 5º as questões de prova. Pode ter certeza disso. E nós vamos fazer alguns exercícios para vocês verificarem. Vamos lá, características da debêntures. Vamos lá, conceito oficial. Presta atenção. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares. Quem que é o titular? O cara que comprou a debênture. Olha só. Direito de crédito contra ela, nas condições constantes na escritura de emissão e se houver de certificado, papel. Então, olha só, a companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos titulares, os caras que compraram, fizeram esse investimento, compraram a debênture, direito de crédito contra ela nas condições constantes na escritura de emissão e se houver do certificado. Está aí para vocês aí. Tá? Ou seja, a legislação deu mais uma opção para as SAs de se capitalizarem, tá certo? Aí emissão de debêntures, tá? Esse nome é um nome um pouco estranho, eu tenho certeza que muitas pessoas nunca ouviram falar no tal de debêntures. E o examinador sabe disso, né? O examinador sabendo disso, ele fala assim, poxa, eu vou colocar esse cara na prova que eu vou pegar a massa. O que é a massa? A massa é aquelas pessoas que são meras financiadoras do certame. Vamos ler mais a legislação sobre isso, lá da 6.404. Artiguinho 53. Aqui. A companhia poderá efetuar mais de uma emissão de debêntures. E cada emissão pode ser dividida em séries. Lembra lá de classes lá das ações? Aqui é séries. Parágrafo único. As debêntures da mesma série terão igual valor nominal e conferirão aos seus titulares os mesmos direitos. Então, a mesma série vai ser os mesmos direitos, tá certo? Os mesmos valores nominais. Agora, pode ter diferença entre o quê? Séries. Mas cada série, todas as debêntures que compõem aquela série, devem ser todas iguais. O valor nominal, o custo da debênture, presta atenção. Isso cai. A debênture terá valor nominal expresso em moeda nacional. Essa é a regra geral. Regra geral, moeda nacional. Professor, existe a possibilidade de uma debênture ser emitida em moeda estrangeira? Existe, porque neste artiguinho, no 54, tem um tal de salvo. O salvo significa exceção. Portanto,
uma exceção à regra geral. Então, regra geral é: a debênture terá valor nominal expresso em moeda nacional, salvo, ou seja, uma exceção na qual pode ser emitida em não moeda nacional. Qual é essa exceção? Nos casos de obrigação que, nos termos da legislação em vigor, possa ter pagamento estipulado em moeda estrangeira. Vamos lá. Atenção. Nós fizemos uma questão de concursos lá atrás que dizia o seguinte, que as ações não têm correção monetária. Você lembra? Agora as debêntures têm. Olha aí, o cara pode colocar. A debênture, presta atenção, poderá conter cláusula de correção monetária. Presta atenção aqui. Com base em coeficientes fixados para a correção de títulos da dívida pública, na variação da taxa cambial ou em outros referenciais não expressamente vedados em lei. Tá? Professor, o prazo de resgate dessa debênture. O prazo de resgate da debênture é de longo prazo. Tá? 5, 10 anos de resgate da debênture. Professor, é isso aí, cara. Tá? Então, olha só. Direito do debenturista a debênture poderá assegurar ao seu titular, então tem correção monetária, que nós já vimos no artigo anterior, e pode ter mais, olha só, juros, esses juros podem ser fixados ou variáveis, participação do lucro da companhia e prêmio de reembolso. Cara, então o cara tem que fazer assim, ó, debêntures, tem que colocar no caderno o seguinte, ó. Acabou a caneta aqui. Debêntures, né? Deixa eu trocar essa caneta aqui, pegar um preto aqui. Ó, cá tem que escrever, ó, correção. 2. Juros que podem ser fixos ou variáveis. 3. Participação nos lucros da companhia. E, finalmente, prêmio de reembolso. Que bela questão de concurso. Você pode ter certeza, cara. Se o cara colocar uma questão dessa, cara, pô, pouca gente acerta aí. Aí, as remunerações da debênture. Ainda falta mais um direito que está aqui, que é a debênture que pode ser convertida em ação, que a gente vai falar já já esse cara aqui. Então está aí, pronto, vamos lá, vamos ler de novo aqui. Artigo 56 é muito importante, ele cai em prova. E bastante. A debênture poderá assegurar ao seu titular juros fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso. Professor, duvido que esse cara caia na prova. Duvida aí. Caixa Econômica 6 de 2012. Questão recente. O cara que estudou na fonte acerta todas as questões. Vamos fazer? Vamos lá. Vamos ler o comando da questão. As debêntures são títulos de créditos emitidos por sociedades anônimas, tendo por garantia seus ativos. Os direitos e as remunerações oferecidas para as debêntures são, nós já vimos ali, juros, participação, não é isso, dos lucros, prêmio, tá? Nós vimos lá, né? Ó, nós vimos aqui, ó, juros, participação no lucro, reembolso e pode ter correção. A debênture, as remunerações oferecidas pelas debêntures são letra de câmbio? Não. Letra de câmbio? Não. Participação nos lucros? Ok. Certificados de depósitos bancários? Não. Juros? Participação nos lucros? Prêmios de reembolso? Sim. Então é letra D de dado.
Professor, eu estou vendo, professor, que a gente estudar na fonte produz diferencial competitivo. Produz, exatamente aí. Vamos lá. Essa é uma questão muito top. Quem pode emitir debêntures? Vamos lá. Então você tem aqui ó, a SA. Você tem dois tipos de SAs. Você tem a aberta e você tem a fechada. A aberta pode emitir debêntures? Claro. Professor, a fechada pode emitir debêntures? Pode. Só que na aberta ela pode fazer no mercado primário e, claro, a debênture vai ser negociada no secundário. No mercado primário vai ter a oferta pública. E a fechada? A fechada somente vai ser fechada para os acionistas da empresa. Não há o que? Participação de fora, não há oferta pública das debêntures das companhias fechadas. Ora, então é o seguinte, isso aqui que principal cai em concurso público. Então vamos lá. Organizar todo esse conteúdo. Nós temos as companhias abertas e fechadas, ambas são por ações. As duas podem emitir debêntures. Nas abertas, liberado total, pode ter oferta pública, ou seja, participação do mercado primário, logo o secundário, que esse título pode ser negociado na Bolsa de Valores ou no mercado balcão. Já nas fechadas, pode, só que não há oferta pública, é somente naquele hall de pessoas que já fazem parte da organização. Então os caras têm que ter bala na agulha, não é isso? Beleza? Então eu vou dar um macete para vocês aqui, cara. Esse aqui é um conteúdo muito necessário para você fazer uma questão. Se você não sabe nesse nível de detalhamento, você não faz essa questão. Vamos lá. Quem pode emitir debêntures? Isso aqui é um material oficial da CVM. A captação de recursos do mercado de capitais via emissão de debêntures pode ser feita por sociedade de ações de capital fechado ou aberto. Engano do cara que pensa que é somente as SAs de capital aberto que estão autorizadas a emitir debêntures. Só que tem uma particularidade muito grande. Olha aqui, entretanto, somente as companhias abertas, com registro na CVM, claro, tá, podem efetuar emissões públicas de debêntures. Olha aí, emissões públicas, fazer leilão, emissões públicas, né, de debêntures. Somente elas podem fazer essa emissão pública de debêntures. Quem faz a emissão pública de debêntures, depois, claro, participa do mercado secundário. Ok, 10. Entenderam? Professor, esse cara não cai em concurso, professor. O quê? Rapaz, as provas de conhecimento bancário estão ficando difíceis. Olha aí, BASA, CESP 2012, presta atenção aqui. Debêntures são títulos emitidos pelas sociedades por ações, que asseguram ao seu titular um direito de crédito contra a companhia nas condições constantes na escritura da emissão do certificado. Isso aqui é a cópia do artigo 52, se não me engano. Nesse sentido, as debêntures podem ser emitidas para subscrição pública, oferta pública, lançamento público, por companhias de capital fechado. O único erro desse texto lindo e maravilhoso está aqui. A pública é somente capital aberto. Logo, errada. Questão top. Questão que somente acerta
O cara que estudou focado. O cara que não estudou focado não acerta uma questão dessa. Para isso, eu tenho esse cara aqui que eu tenho comigo há algum tempo. O que são debêntures? Professor, eu estou fazendo um estudo de qualidade. Professor, eu quero passar no concurso, eu tenho um compromisso com a minha família, comigo mesmo. Me repassa o material de apoio. Então vamos lá, papo reto com vocês. Cara, essa cartilha está aí para vocês. Se vocês fizerem uma leitura com bastante atenção, mas 3 leituras, cara, você pode ter certeza que o examinador pode apertar seu pescoço. Cara, qualquer comando de questão você vai ficar preparado, está aqui. Eu acho impossível o examinador elaborar uma questão de concurso que não esteja o conteúdo aqui. Está aí. Isso estudar na fonte. Tá certo? Cara, então tá aí. Isso aí é tarefa de vocês. Eu sempre falo que o professor, ele é um instrumento. Eu tenho que inspirar vocês. E o aluno que faz a sua parte, né? Professor, vamos estudar outro cara que eu já vi em concurso, o tal de agente fiduciário. É obrigatório, segundo a lei das ESAs, um agente fiduciário. Professor, o agente fiduciário na debênture, o que ele faz? Ele tem um papel muito definido. Vamos lá, cara, para você memorizar, mapa mental. Ele vai ser o guardião dos investidores. Ele vai ser o guardião dos investidores. Ele vai defender o interesse dos investidores. Então o agente fiduciário, coloca isso na cabeça, coloca esse mapa mental, vai ser aquele sujeito que vai fazer o seguinte: ele vai ser o responsável por defender os interesses dos investidores, ou seja, dos caras que compraram as debêntures. É isso, prof? Sim. Isso aqui eu tirei lá da cartilha. Então, o agente fiduciário é o representante legal da comunhão de interesses dos debenturistas, protegendo seus direitos junto à emissora. Sua presença é obrigatória nas emissões públicas. Então, é o cara. Professor, cai em concurso, olha aí, Banco do Brasil, FCC 2011. O agente fiduciário de emissões públicas de debêntures. Então, quem que é o cara? É o protetor dos investidores, dos caras. O que ele faz? Ele é o protetor. Então, ele é o cara que defende os interesses dos debenturistas junto à companhia emissora. Logo, alternativa correta. É o agente fiduciário. Processa o pagamento de juros e amortização? Não. Quem faz isso é a companhia. O agente fiduciário representa a instituição líder na operação? Não. Ele defende quem representa quem? Quem comprou, quem investiu. Ele determina a alocação das quantidades que serão subscritas pelos investidores? Não. Nomeado pela comissão de... Não, não é nomeado. Ele é nomeado pela companhia, né? Beleza? Então, vamos lá. Então, o artigo 68, preste atenção aqui. Está aqui. Representa nos termos dessa lei e da escritura de emissão a comunhão dos debenturistas perante a companhia emissora. Então, ele representa os investidores frente à companhia que está emitindo esse título. São deveres do agente fiduciário proteger os direitos dos debenturistas. Aí vocês vão ter que ler esse cara aqui. B. Elaborar relatório e colocá-lo anualmente à disposição dos debenturistas. Notificar os debenturistas no prazo de 60 dias de qualquer impedimento pela companhia de obrigações assumidas no título da emissão. Ok? Então você tem que ler esse cara aí. Quer aprofundar, vai lá na lei, dá uma aprofundada nesse cara aí, na cartilha, para você saber quais as atribuições desse cara, do agente fiduciário. Tem que saber que a presença desse cara, a lei exige, é obrigatório. Tá? Vamos supor o seguinte, conversibilidade em ações. Então é o seguinte, você comprou uma debênture. Não é isso? Ok. Daqui 5 anos,
Vamos supor, você comprou essa debênture por R$1.000. Segundo as cláusulas lá, por exemplo, remuneração, não sei o que, papapá, previsão que em 5 anos, para você fazer o resgate, ou seja, a empresa resgatar essa debênture, que esse título que ela comprou, ela vai valendo aqui 8.000. Um exemplo, hipotético. Pô, investimento bom, próprio. Ok. A legislação dá a opção do debenturista, do cara que comprou, em vez de receber esse dinheiro, ele pode receber as ações da companhia. O processo disso, então, ele pode escolher, ele tem a opção de escolher. Ou ele recebe o din-din, tá certo? Tem direito? Tem, porque lá, hoje, olha só, ele colocou R$1.000, comprou o papel, comprou o valor mobiliário, comprou o título. Daqui 5 anos, a projeção, eu falei isso. Então, ele pode ou converter em ações, ou pegar em dinheiro. Isso tem um nome, chamado conversabilidade em ações. Professor, então eu posso ser sócio da empresa? Posso ser acionista? Claro que pode. A legislação traz isso. Professor, se traz isso, tem que estar na lei? Tem. Então, as questões de concurso vai ser, a maioria delas, Ctrl+C, Ctrl+V, da onde? Dos dispositivos que vão tratar dessa tal da conversabilidade em ações. Aqui, artiguinho 57. A debênture poderá ser conversível em ações nas condições constantes na escritura de emissão que especificará. Aí vem aqui os requisitos dessa especificação. Né? Ó, base da conversão, que seja o número de ações, o detalhe, cara, ó, detalhe, né? Espécie, classe de ações, prazo da época, demais condições da conversão, que fica sujeita. Aí tá toda coisa aí, tudo que é interessante aí vocês saberem aí. Então, o importante que eu quero passar para vocês nesse exato momento é que há a possibilidade, no momento do resgate, o cara não receber dinheiro e receber o que? Ações. É claro que ele vai escolher, ele vai ter opção. Não, eu não quero saber de papel, eu quero é dinheiro. Eu estou precisando de dinheiro. Então, ele tem essa opção. Questão top é essa aqui. O titular de uma debênture, o cara que comprou a debênture, em ações assume temporariamente, o titular de uma debênture conversível em ações, assume temporariamente um direito que compara com a... Cara, então eu comprei uma debênture e essa debênture há a possibilidade que no final do resgate eu posso comprar ou não comprar a debênture. Não é isso? Não é isso? Sim. Então, comigo, galera, vem aqui. Eu não vou responder essa questão. Eu vou explicar. Professor, o que é opção de compra? Você tem opção de compra e opção de venda. Professor, opção de compra é o seguinte. Quando o cara colocar, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Neymar, tá? O Neymar está no Barcelona. Caso o Barcelona queira vender o Neymar, isso eu estou colocando na minha cabeça, tá certo? O primeiro cara que ele tem que oferecer a opção de compra é o Santos. Então, você compra ou não, opção de compra. Então, na opção de compra, o titular do direito da opção, ele tem o direito de comprar as ações ou as debêntures. E o lançador, no caso das ações, tem a obrigação de vender as ações, porque ele tem a opção de compra. E na venda, professor? Na venda é o oposto. Na venda é o seguinte, o titular, eu comprei a opção de venda, então eu tenho o direito de vender as ações. E o lançador tem o direito de comprar as ações. Tá? Então o lançador tem o direito, o titular comprou as ações, só que ele comprou as ações com opção de venda. Tipo assim, cara, se você for vender as ações, você vai ter que vender para mim essas ações. Isso tem, cai. Então tem opção de compra e opção de venda. Conclusão. Na opção de compra, o titular tem o direito de comprar.
Opção de venda. O titular tem o direito de vender. Comigo, eu tenho o direito de converter as debêntures em ações. Você tem um direito de compra ou um direito de venda? Semelhante, está fazendo uma analogia. Direito de compra. Para finalizar, preste atenção. Compra no mercado, no bordão do mercado financeiro, chama-se call. Venda, put. O cara vai ter coragem, professor, de trocar o tal do call, do compra pelo call? Sim. O cara vai ter coragem de trocar o tal do venda pelo put? Sim. Nisso, vamos fazer a questão. O titular de uma debênture conversível em ações assume temporariamente um direito que se compara a quem? Ele vai ter a opção de compra. Uma compra de um call. Olha aí. Opção de compra. Correto. Compra de um put. Opção de venda. Está errado. Então, olha aí, ó. Professor, uma questão muito top, sim. É uma questão aí, cara, que eu chamo que é a questão de operador do mercado financeiro, cara. Tá? Olha aí, a FCC aí judiou do aluno. Judiou. Mas, eu quero que vocês aprendam esses conceitos, ó. Então, as debêntures podem ser conversíveis em ações. Opção de compra, opção de venda, call, put. Olha quantos conceitos nós trabalhamos nessa questão. Vamos continuar essa aula nossa. Banco do Brasil 2010. As debêntures, segundo a lei 6.404 de 76, são títulos nominativos ou escriturais. Olha, ó, nominativos escriturais. Por quê? Porque a lei não aceita mais o portador e endossáveis, emitidos por sociedades anônimas. Asseguram, olha só, ao seu titular de crédito contra a companhia emissora e, olha só, o que assegura esse título? Primeira coisa, podem ser emitidos pelo prazo máximo de 360 dias? Não, está errado. Isso aqui é um investimento de longo prazo, cara. Então não é o máximo 360, tem menos de 10 anos. Então está errado. Isso aqui você matava sabendo que era de quê? De longo prazo. Tem as suas garantias. Se houver especificadas na escritura da emissão, sim. Lembrando que pode ser uma garantia real ou flutuante. Então, nós já encontramos aqui a resposta correta. Vamos ler a letra C. Devem ser registradas para negociação em bolsa de valores. Aí, devem ser registradas para negociação. Primeiro, que a debênture, logo para ser emitida, tem que ser autorizada pela CVM. E nós temos que lembrar que também, como um título de valor mobiliário, ela pode ser tanto negociada na bolsa de valores como no mercado balcão. Com certeza, a letra C e a letra B foram as questões onde os alunos ficaram com mais dúvidas. Mas está errado a letra C porque a B está super correta. Letra C já foi D. Podem ser emitidos por bancos de investimentos? Então, não. Prestem atenção. As instituições financeiras não podem emitir debêntures. Temos duas exceções que a gente vai falar nessa aula. Regra geral, coloca na cabeça de vocês. As instituições financeiras não podem emitir. Somente aquelas não financeiras que podem utilizar desse grande título, esse grande instrumento. Por quê, professor? Porque as instituições financeiras vão utilizar outros títulos que eles comercializam para fazer a captação de recursos. E além disso, você tem que lembrar que a debênture é principalmente para você pagar dívidas de curto prazo ou você fazer investimento. O banco faz o seguinte, o banco empresta dinheiro, capta dinheiro para você fazer dinheiro. Então ele não pode captar esse dinheiro do debênture só para emprestar para terceiros. Por isso que o legislador foi sábio
proibindo que as instituições financeiras não podem emitir debêntures. E letra E, são adquiridas por investidores no mercado internacional? Claro que não, são investidores nacionais. O 52 justifica a resposta B. Olha aí, Ctrl+C, Ctrl+V. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes na escritura de emissão, se houver do certificado. Professor, foi Ctrl+C, Ctrl+V, eu estou falando, cara. Você vai ficar competitivo, cara. Nível dessa aula, detalhamento, você está aprendendo a estudar. Isso aqui é só o começo. Quero continuar. Então a letra A está errada por quê? Porque são títulos de longo prazo. A B, correta. Tá? C, podem ser registradas para ser negociadas também no mercado balcão. E, são adquiridas por investidores nacionais. Lá estava internacionais. Letra D. Bancos de investimentos não podem emitir debêntures. Então, olha só. Detalhe, pegadinha. Só podem ser emitidas por companhias anônimas de capital aberta não financeira. Não financeira. Portanto, instituições financeiras estão fora dessa lista. Tem exceção, prof? Tem. As operadoras de leasing, arrendamento mercantil e as companhias hipotecárias. Olha que questão super top. O examinador vai querer saber de você disso, tá? Se você sabe quais são as companhias financeiras que são autorizadas. 2. Sociedades de arrendamento mercantil, leasing, e as companhias hipotecárias. Bacana! Nossa, professor, passou rápido demais essa aula, né? Aí, gente, nossa vida é assim, é um longo aprendizado, não é isso? Cada passinho por vez, cada meta, cada estudo. Concurso é assim, você entra numa viagem, né? Então você tem que ter sua identidade, autoestima, autoconceito. Você vai caminhando, cara, plano de carreiras, plano de ação, sentido da vida, autorrealização. Crescer é um longo aprendizado, degrau a degrau. Ninguém cresce pulando degrau, pode ter certeza disso. Pessoal, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.